Olá, meus amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos estar aí na nossa leitura diária, conforme nós temos aplicado para o nosso crescimento. Estamos aí na lição 11 e o tema é a loucura da idolatria. É um tema muito legal de ser estudado, né? Aqueles que têm interesse que possa aí aprofundar um pouco mais sobre. Nós vamos estar fazendo a leitura no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 10, do versículo 1 ao 16, e vamos estar dando aí algumas explicações sobre, né, para que a gente possa entender bem aquilo que vai ser aplicado nesse próximo domingo com o nosso culto de EBD. A palavra de Deus, lá no capítulo 10, a partir do versículo 1, ela abrange sobre o contraste entre o nosso Senhor, nosso Deus, e os ídolos, né? Nós estamos falando de idolatria, então, aqui no Velho Testamento, especificamente, a conotação é voltada para ídolos, né? Ídolos feitos de madeira e de barro. A palavra diz: ouvi a palavra do Senhor, vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com sinais dos céus, porque eles, os gentios, se atemorizaram. Então já tem um alerta logo aqui no primeiro versículo do capítulo 10, Deus pedindo para que o seu povo não se misturasse com outros povos em que tinha essa prática de adoração a ídolos, né? Que não fosse somente ao próprio Senhor, o nosso Deus. Então tinha essa prática que para Deus isso aqui era como se fosse prostituição, né? Se fosse uma aberração para ele, como se os seus servos estivessem e estavam se desviando dele. Aí o versículo continua: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro enfeitam com pregos e martelo e fixam para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não pode andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Interessante, né? Ele fazendo essa distinção dos ídolos serem algo inanimado, feito por mãos humanas, utilizando madeira ou qualquer tipo de sustentáculo para eles, enfeitado com pregos e enfeitados com prata, com ouro. Muito interessante. E outra questão muito interessante é que eles não andam, né? Não falam, não fazem nada. Ele está mostrando para olhar para o Deus deles, o Deus vivo, aquele que fala, né, através do profeta, aquele que demonstra os seus feitos nos seus milagres. Aqui eles já sabiam, esse povo já sabia e conhecia a história do seu povo quando se iniciou lá com Abraão. Já conhece a história quando se iniciou no livro de Gênesis contado. Então Deus está mostrando que eu sou um Deus que faz e que fala, um Deus que anda. Então já alertando ele com relação a essas coisas inanimadas a qual o povo por vezes se desprendia, e que esses deuses de madeira, de pau, de barro, seja o que for, não estão ali para fazer o bem, né? Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Então ele fala aqui aos reis das nações que por vezes levava a induzir e obrigava o povo a adorar outros deuses, né? Os próprios reis, eles se colocavam acima do Deus vivo. A gente vê isso na história bíblica, até no meio, até com os reis de Judá e de Israel, nesse tempo intertestamentário, se colocavam acima de Deus, né? Então a palavra já alerta os governantes de sua época por se desviarem de Deus e levar a nação a também se desviar, até por medidas de leis ou obrigações, né? Quem
quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, enquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Tremendo, que a gente acabou de falar aqui. Os ensinos desses reis, dessas autoridades, né, eram loucos e não valia de nada, é como um pedaço de madeira. É o que a gente observa hoje no nosso contexto, né? Onde procuram proibir o ensino através da palavra de Deus nas escolas, né? Não pode nem ao menos orar em determinadas instituições, querendo acabar com a família tradicional da forma que Deus fez, homem e mulher, menina é menino, menina é menina. Se tornou até projeto de ações judiciais em cima de pastores por acreditar nisso que a Bíblia fala, e nós acreditamos nisso, né? Então esses ensinos, ele está inserido no nosso contexto de maneira muito vulgar, e as pessoas estão se deixando levar por esses ensinos através de quê? Através desses políticos que estão aí investindo na vida brasileira, que tem parte com Satanás, com esses balaíns, essas asseclas de Satanás, para, através de medida de lei, levar o povo à perdição. E temos que ter muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com essas coisas. E os reis da época, eles levavam o povo a isso, inclusive os sacerdotes também, que já estavam afastados do Senhor e estavam levando o povo à perdição. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se para prata batida de Tarsis e ouro de Uzais. Os ídolos são para o artifício e de mãos de ourives, azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, é o Rei eterno do seu furor. Treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, a palavra, Deus fala muito claro, porque as obras são bonitas, isso é muito claro. Se a gente vê uma obra dentro de uma catedral cristã católica romana, olha, é coisa muito linda. Quem já teve a oportunidade de visitar, aos olhos é maravilhoso. Como obra, a gente fica feliz de ver a qualidade que o homem dá, né, e o seu talento por fazer uma obra tão bonita e tão bem esculpida, e às vezes até pintura. Muito bom, mas nada disso é para ser tido como algo para ser adorado. Então, são apenas imagens para enfeitar ou para trazer a lembrança de alguma coisa, mas para ser adorado jamais, nunca. Então realmente são quadros maravilhosos, lindos, que não produzem mal nenhum a ninguém, mas são maravilhosos de se ver e olhar pela sua riqueza de detalhes e também pela sua riqueza de materiais utilizados ali naquelas imagens. Apenas isso, mais nada. Assim lhes direi: os deuses que não fazem os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo desses céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e a sua inteligência estendeu aos céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobe os vapores das extremidades da terra. Ele cria relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos sair o vento. Interessante que aqui também ele é maravilhoso, porque nessa época se utilizavam deuses, né, pagãos, para que chovesse, para que a terra fosse próspera. E aqui Deus está falando que é Ele que é o Senhor da chuva, que é Ele que é o Senhor do vento, do trovão, é Ele que fornece todas as coisas, não esses deuses pagãos aí que esses povos acreditavam. E todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourive é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois os quais as imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidades são obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante
aquele que é a porção de Jacó? Porque ele é o Criador de todas as coisas, Israel é a tribo de sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Então Deus deixa muito claro que esses artifícios que fazem essas coisas para levar os povos a adorar esses deuses pagãos não significam nada. E eles sabiam disso, esses artifícios, muito bem sabiam disso. Eles ganhavam dinheiro com isso, vendiam esses ídolos e ganhavam dinheiro com isso. E os adivinhos, né, os feiticeiros da época davam ênfase a esses deuses, porque davam lucro a eles e era bom enganar o povo, né? Então eles não faziam nada. A questão de loucura e idolatria hoje está bem agitada aqui próximo aqui à rua, né? Mas vamos lá. Então o tema, a loucura da idolatria, ela remete não só a ter o conhecimento desse período, das coisas que aconteciam e aconteceram, porque se assemelham muito aos nossos dias de hoje, né? O interessante, né, nós podemos ter tanto cuidado com as coisas de hoje, para que isso se torne idolatria em nossa vida, para que Deus não nos castigue, não venha penalizar a nossa vida por deixar esquecer que Ele é o nosso Deus, o nosso cuidador. Hoje, por exemplo, a gente fala fala bastante sobre isso, porque é o que está dando febre no Brasil, né? Não só a pandemia, mas a questão da autoridade máxima brasileira, que é o presidente da República. Alguns dizem que ele é uma pessoa adorada. Ele pode ser até adorado por algumas pessoas inadvertidas, né? Uma coisa é você balizar um governo que é feito, outra coisa é você adorar um homem. Ele é um homem, ele não é para ser adorado, né? É um homem colocado por Deus ali, como toda e qualquer autoridade que ali se encontra, seja de esquerda, de direita ou de qualquer partido ali. Estão ali porque Deus permitiu que estivesse. A obrigação de cada um deles é cumprir a vontade de Deus. Então, a nossa obrigação enquanto servo do Senhor é observar aqueles que cumprem a vontade de Deus, que é Deus e família. Se tem alguns que não cumprem essa vontade, esses são obras de artifício, são pessoas levadas a destruir a fé que nós temos em Deus e na família tradicional. Então isso tem que ter muito cuidado, tá bom? Eu quero destacar aqui também uma coisa interessante na palavra do Senhor, que a gente vê ali sobre a história de Labão, sobre a história de Labão, em que Lia acaba furtando ali o ídolo do seu pai, né? O ídolo do seu pai, que são aqueles ídolos do lar. Se vocês pesquisarem bem, vocês vão entender o real significado desses ídolos do lar, porque isso era comum no Velho Testamento, as pessoas terem esses ídolos do lar que eram conhecidos como os terafins. O que eram os terafins? Alguns estudiosos dizem que essas pessoas tinham esses terafins para adorar e tal, aquela coisa toda, né? Mas, na verdade, esses terafins, eles não eram ídolos de adoração, né? Não eram ídolos de adoração. Por quê? Porque se você for ver a historicidade da Bíblia, a posse da terra, Deus, quando prometeu a terra que manda leite e mel, levou seu povo até esta terra, Deus, o Deus vivo, ele era a credencial, o documento que testificava que aquelas terras seriam do seu povo. Era o verdadeiro documento. Então, no Velho Testamento, o que selava a posse de uma terra era esses apertos de mãos e também esses deuses terafins, que dava notoriedade àquele que detinha a terra. Aquele que tinha esses terafins em seu lar é o que realmente tinha a posse da terra, né? É o que garantia que aquelas terras pertenciam àquele indivíduo, àquela família, àquele clã, né? Se fazia uma reunião entre os clãs daquela comunidade, ali era feita a venda, né? Ali era feita a venda ou a troca, utilizava a moeda de troca da época, de venda, e se apertava a mão entre aquelas pessoas, entre aqueles líderes, e imediatamente era-lhe entregue os terafins, que eram ídolos do lar.
é como se fosse uma escritura. Os terafins eram uma escritura, né? Então tudo era balizado nisso, né? Na questão dos terafins. E a gente vê a história de Lia roubando aqueles ídolos e o seu pai atrás, né, procurando esse ídolo, era porque ele tinha perdido uma das credenciais que garantia que aquelas terras pertenciam ao clã. E Lia não queria ficar desamparada de forma nenhuma, né? É muito interessante essa história, né? Então, nem tudo era ídolos de adoração. Era apenas uma forma de documentar a posse da terra, esses ídolos. Apesar que alguns talvez até adorassem esses ídolos, né, esses terafins, porque roubar um ídolo e a pessoa chegar aí atrás, aquela coisa toda, poderia se comprar em qualquer artifício da época sem nenhum problema, né? Alguns tinham até um certo valor por não ser só de madeira, né, mas ter prata e ouro em volta dele. Alguns tinham um certo valor, outros não, valor monetário, né, de venda, outros nem tanto, né? Então os terafins tinham essa questão aí da posse da terra, né, como se fosse um registro, um documento, tá bom? Muito interessante a gente estudar sobre loucura da idolatria, né? Mas que a gente possa aprender e crescer com tudo isso, tá bom? E a gente poder balizar todas as coisas. Nem tudo é questão de coisas de idolatria. Amanhã, a lição diária de sexta-feira, né, no caso, eu vou mostrar a vocês algumas imagens e vou contar uma história dessas imagens que se encontram na minha casa e que é muito interessante como ela chegou, né? E como ela chegou. Por isso a importância de entendermos a questão da idolatria. Meu querido, Deus abençoe, Deus ilumine a todos em nome de Jesus e que possamos ter uma semana de leitura super agradável para a honra e glória do nosso Senhor. Fiquem em paz a todos.